Chegamos ao terceiro tópico da nossa lição. Nesse terceiro tópico, vamos considerar o tema a preciosa certeza. Irmão Célio, que garantia todo crente dedicado em Cristo recebe? A garantia é algo peculiar, especial, né? Quando nós garantimos alguma coisa, é quando você pensa assim, eu vou fazer porque no final vai dar certo. Normalmente nós fazemos isso esperando um pagamento, né? Uma recompensa. A recompensa. Como vai ser essa recompensa? Vai ser de média, de alta, baixa? Então nós temos uma ideia disso aí. Mas nesse caso aqui, é algo superior. Quando nós obedecemos, fazemos como eles gostam, né? O trio celeste está esperando isso da gente. Quando nós fazemos dessa forma, então o Senhor Jesus nos cobre com a justiça dele, já que a minha justiça, né? A minha justiça é falível, é uma justiça manca, não é perfeita, né? A Bíblia chega a dizer que minha justiça é como trapo de imundícia. Então Jesus me cobre com a justiça dele, é a justificação, né? Sim. Ele me justifica. Exatamente. E isso é tão precioso, né? Porque nós não merecemos nada. Nós somos falhos, débeis, como já vimos até no tópico anterior, mas através desse trabalho de Jesus, quando existe um arrependimento sincero, existe uma entrega plena nossa a Deus, tudo isso é limpo da nossa vida. Verdade. Todas aquelas manchas, todos aqueles defeitos são simplesmente desconsiderados, apagados, né? Porque alguém já pagou essa dívida. Verdade. Em nosso lugar. E ter uma ficha limpa é tudo de bom, né? Com certeza. Porque nesse caso aqui, a salvação já será garantida. Já será a salvação garantida. Por isso que temos que pensar dessa forma, né? Entregar nas mãos de Deus. E Ele fará e nos ajudará nessa... O Espírito Santo trabalhará conosco, nos ajudará nessa transformação, né? E aquele que nos julga também é o nosso justificador. Justificador. Então, é uma cena perfeita. Perfeito. Agora, claro, como a justificação ela é oferecida para todos, né? A salvação ela é oferecida para todos. Mas todos receberão? A justiça de Cristo está à disposição de todos, mas todos receberão? Porque aqui a lição ela enfoca mais o que Cristo é e o que Cristo faz. Mas vamos refletir um pouco sobre a minha responsabilidade para que isso seja verdade na minha vida, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Deve ser o nosso Senhor e Salvador. A forma mais correta de expressar seria essa, né? Deve ser o nosso Senhor e Salvador. Mas será que Ele é nosso Senhor? Quando Cristo se torna o nosso Senhor? Quando eu o obedeço. Quando Cristo se torna o nosso Salvador? Quando eu me submeto à sua vontade, quando eu creio nele como o Salvador do mundo, aceito isto. Verdade. Mas quantos de nós temos amado Jesus, temos cantado sobre Jesus, temos falado sobre Jesus, mas infelizmente essa não é uma verdade na minha vida. É verdade. Através das minhas atitudes, através dos meus pensamentos, através da forma como eu me relaciono com as pessoas, eu testifico não de que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, mas o oposto. Por mais que eu fale, eu posso falar, irmão, eu posso estar aqui dizendo coisas maravilhosas acerca de Jesus, mas essas palavras podem ser completamente frutos de uma boa eloquência, de um bom conhecimento do vocabulário, e não ser uma realidade na minha vida. Conta-se de certo, já falei isso em algum momento no Lição Interativa, mas vamos falar novamente, de duas pessoas que estavam ali recitando o Salmo 23. Então, um jovem muito eloquente declamou o Salmo 23, de tal forma que quando ele terminou de declamar o Salmo 23, as pessoas que estavam assistindo, era ali num teatro, né, num concurso e tal, as pessoas aplaudiram e tal. Nossa, que eloquência, como pode falar assim de forma tão brilhante, tão linda o Salmo 23. E depois foi um senhor que recitou o mesmo salmo,
mas de uma forma profunda, de uma forma solene, como alguém que conhecia o Senhor do Salmo. Ele não recitou apenas. Não recitou, ele estava falando assim com profundidade. Ao passo que quando ele terminou de recitar o Salmo, as pessoas estavam emocionadas. Porque o primeiro conhecia com perfeição o Salmo do pastor. O segundo conhecia com perfeição o Senhor do Salmo. Nossa. Que nós possamos conhecer esse Senhor, né, com profundidade. Uhum. Talvez as nossas palavras possam ser até trôpegas no sentido de falar acerca de Jesus, mas que o nosso relacionamento seja muito íntimo, seja muito pessoal, para que essa justificação seja verdade na nossa vida. Amém. Irmão Célio, pergunta B. Que direitos especiais e divinos Cristo demonstrou possuir? Os direitos, né? Os direitos de um Deus. Os direitos que Jesus possuía não eram direitos, meios direitos. E não eram direitos de fala apenas, né? Mas eram reais. Então Jesus, ele realmente era juiz, né? Ele é o único que podia operar milagres como ele realmente operava, e eram milagres reais, né? Ele tinha o poder que emanava dele. E nós vimos Jesus simples, né? E Jesus se escondia dos poderes, né? Ele não usava, porque era ilegal se ele usasse, né? Sim. E ele se mantinha como um homem normal. E era tudo de bom, né? Sim. A gente pode notar que tentaram matar Cristo uma vez, na sua terra natal, e empurraram o Senhor Jesus para um despenhadeiro e foram levando ele para ali. A multidão foi empurrando Jesus para aquele lugar. Encurralando ele. Encurralando Jesus. E a intenção deles era jogar Cristo dali, né? Para que ele morresse, era matá-lo. E teve um momento que Jesus passou pela multidão. Jesus utilizou um pouco dos poderes que ele possuía, né? Simples, né? Simples, mas de forma simples. Ele passou dentre eles. Eles não viram. Sem ser notado. Sem ser notado. Então a gente vê que Jesus, ele não corrompia-se pelos poderes que ele poderia até usufruir. Mas aqui trata-se de quem realmente ele é, né? Então, quem Cristo realmente é. O texto bíblico lá que a vida estava nele, ou seja, ele era a própria vida. Diz que o Pai utilizava isso e também permitiu que o Filho usasse. E fez com que o Filho se tornasse também juiz. Então, os poderes que emanavam de Cristo e que ele assumiria mais tarde eram poderes tremendamente grandes, né? Além de Salvador e de poder fazer todas essas coisas e gerir a própria vida. Exato, exatamente. Esse era Jesus que nós não conhecemos pessoalmente, né, irmãos? Mas teria sido muito interessante, né? Mas conhecemos pela fé, né? Pela fé. Precisamos conhecê-lo pela fé. Muito bom. Então nós temos aquele que nós vimos nessa lição, já que ele é o que nos julga, ele é aquele que nos justifica, já vimos na pergunta anterior, e agora ele é aquele que dá a recompensa aos que são justificados no final de tudo. Através do quê? Da vida. Da vida. Né? Então, tudo que precisamos está em Jesus. Está em Jesus. Não está assim, bom, então Jesus fez uma parte aqui, agora essa outra parte... eu vou ter que fazer. É como quando nós precisamos correr atrás da legalização ou da regulamentação de alguma coisa. Não, ó, tal coisa você vai naquela instância, você vai lá e tal. Tá, então tá aqui. Não, mas agora você precisa ir lá no outro órgão, lá não sei aonde, e daí você entra com processo e tal, e finalmente você consegue. Daí quando... Tá, finalizou. Não, agora você precisa ir não sei aonde e fica na mão... É verdade. De órgãos, de lideranças que são distintas. E numa dessas, às vezes, empaca, né? Aqui não. Todo o processo está em um único ser. Naquele ser que, tendo o nosso pecado, veio para morrer em nosso lugar. É verdade. Agora, ele nos julga, mas ele também nos justifica. Nos justifica. E ele também nos dá a vida eterna. A vida eterna. Essa é uma das maiores promessas. Eu creio que é o grande pagamento que o crente atual, né, que o crente do Novo Testamento, que os crentes de todos os tempos creram, almejam, esperaram e almejam, né? O grande dia da transformação. Ser interrompida isto que é natural ao ser humano, que é morrer, né?
a É partir verdade. do pecado, ser interrompida esta ação. Mas que verdade. Deus nos ajude, que possamos ter de fato em Cristo como aquele que nos julga, aquele que nos justifica e aquele que nos dará a recompensa final.